Olá pessoal, eu sou Cláudio Cardoso e esse é o Collab Trends, o seu programa de entrevistas inspiradoras sobre transformação digital, tecnologia, inovação e também startups. Hoje eu vou conversar com o Orlando Cintra, que é uma espécie de personagem da inovação no Brasil. O Orlando é fundador e também CEO da BR Angels, que hoje já reúne mais de 100 investidores. Ele tem uma formação incrível em Stanford e em Harvard também. O Orlando é também membro do board de várias empresas nacionais e multinacionais. Já teve passagens também por empresas importantes, como a HP, a SAP, a Informática Corp. Ele integra o conselho da super empresa inovadora Hyperloop, que foi criada pelo Elon Musk. Esse é um dos poucos brasileiros que ocupam a posição nessa iniciativa. E é também nosso parceiro, responsável pelo Corporate Venture do Alpha Collab. Orlando, muito obrigado por aceitar o nosso convite, bem-vindo. Cláudio, o prazer é todo meu, obrigado a toda a equipe, é uma honra estar com vocês aqui. Bacana. Olha, Orlando, a gente vai começar logo por uma questão assim, que é central, né? A gente vê cada vez mais startups próximas das corporações, e, na verdade, de grandes empresas, né? A BR Angels é uma experiência positiva nesse sentido, não apenas de investimento e inovação, mas também na promoção dessa proximidade entre corporações, às vezes grande parte de grande porte, né? E iniciativas inovadoras. Então, conte mais para a gente como foi criar e ver florescer a BR Angels. Cláudio, primeiro assim, muita gente imagina que a BR Angels nasceu de um projeto que eu arquitetei por vários anos, né? E a BR Angels nasceu de uma conversa com amigos, né? Eu já fazia investimento anjo, tinha muito contato com startups na minha carreira executiva e vários executivos, amigos, amigas, perguntavam como era investir em startups. E eu entendia que tinha muita lenda urbana com relação a isso, né? E numa conversa, num almoço, surgiu a ideia de criar um grupo de investimento anjo, uma associação, que é a BR Angels hoje. Muita gente fala, às vezes, é um fundo. Não, é uma associação de investimento anjo. Ela é formada hoje por mais de 100 CEOs, são grandes empreendedores e empreendedoras, executivos e executivas, que dedicam seu capital intelectual, seu smart, e fazem investimento anjo em startups. A iniciativa deu muito certo, eu acho que por algumas questões, mas sem dúvida a principal delas é a vontade dessas pessoas que conhecem muito também no mundo corporativo em conhecer o mundo das startups, em aplicar o seu capital intelectual nas startups, em ajudar as startups e assim ajudar também o mapa do empreendedorismo. Na outra ponta, a gente vê as startups querendo conhecer mais os executivos, mais das corporações também, e, obviamente, por que não, navegar na rede de relacionamento desses executivos. Então, eu acho que as duas coisas se uniram, né, no momento em que o Brasil está florescendo demais, o Brasil está amadurecendo e muito em termos de investimento anjo, venture capital, etc. É só a gente olhar as notícias que todo dia nós temos aí com relação às empresas de startups, agora companhias comprando startups, isso hoje de fato está muito quente. Investimento anjo, venture capital, com números crescentes. Então, eu acho que, juntando tudo isso, o BR Angels foi uma iniciativa que deu muito certo. Hoje a gente vê aí uma série de associados felizes, já com mais de 100 no BR Angels e crescendo. Agora, e como é a dinâmica, assim, para ficar mais clara, né? Vocês fazem fóruns, grandes encontros, as startups candidatas fazem um pitch de apresentação para essa turma toda. Fala para a gente como é a dinâmica, porque são 100 CEOs, o que faz com que gere um mercado espetacular para a startup, mas a dinâmica, como é que opera, né? Primeiro, Cláudio, é uma honra enorme para o BR Angels ser parceiro do Alpha Collab, é um corporate venture do conglomerado Alpha. A gente sempre busca, o BR Angels busca parcerias de grande sucesso, e eu não tenho dúvida que com o Alpha Collab vai ser diferente. Como é que funciona esse processo? É muito simples, não é um processo muito diferente dos outros grupos anjos de mercado. A startup se inscreve no nosso website, www.brangels.global, www.brangels.global. Ela faz a inscrição. Nós hoje olhamos startups pré-operacionais, operacionais,
a startup que esteja buscando investimento anjo, ela passa por um processo que a gente chama de screening, ou seja, um processo de filtro, basicamente, do que é essa startup, se ela tem a ver com a tese que a gente hoje investe, se tem a ver com os nossos associados ou não, e 3 a 4 startups são escolhidas por mês para apresentar para os associados a sua ideia, o seu negócio, né? Num formato parecido com um Shark Tank, bem conhecido e popular. Com isso, a gente avalia essas startups e decide se a gente vai se aprofundar no negócio delas ou não. Um aprofundamento é feito para aquelas que a gente entender que faz sentido, de 30 a 60 dias, e daí para frente existe um processo de discussão, negociação e de votação no grupo se a gente quer investir de fato nessa startup. Hoje o portfólio conta com mais de 7 startups, está crescendo muito. Não são muitas startups investidas, ou seja, a régua é de fato bem alta, Cláudia, bem alta, mas o processo é muito rico. E mesmo para as startups que eventualmente não são investidas, a gente sempre busca entregar algum valor nesse processo de análise. Legal. Para quem está nos acompanhando pela rádio e pelo Spotify, vá ao YouTube, na descrição do vídeo, a gente vai botar o link que o Orlando mencionou. Agora, Orlando, eu quero aproveitar, tem muita gente falando de smart money, né? E eu acho que é uma oportunidade maravilhosa de você dar uma aulinha aqui para a gente de graça, né? Aproveitar você aqui. Fala para a gente aí qual é a diferença desse smart money do que simplesmente investir, botar dinheiro na startup. Cláudio, da aula não, mas eu vou tentar, vou fazer o meu melhor aqui e trazer para vocês um pouquinho do conceito que é super popular, mas muita gente ainda não conhece, né? Quando a gente você fazer um investimento em algum ativo, em empresas, etc., o conceito básico, você coloca o seu dinheiro ali e espera algum retorno, né? No investimento anjo, é muito comum a gente usar o jargão smart money, como você falou. E o que é esse smart money? Você, além de colocar algum dinheiro na startup, esperando que exista algum retorno lá na frente, você coloca o smart ao seu capital intelectual, né? E essa parte que eu falo muito, que é a do anjo, né? Quando a gente fala de investimento anjo, esse anjo é essa doação que espera-se que você faça do seu tempo, do seu capital intelectual, da sua experiência, da sua rede de relacionamentos, né? É uma forma de ajudar essa startup com uma mentoria, ou seja, trazer tudo aquilo que você tem de experiência, seja num segmento, seja da sua rede de relacionamentos, para que essa startup possa se beneficiar e esse empreendedor ou empreendedora possa crescer mais rápido, né? Essa é a parte do smart. A gente costuma dizer que o smart, muitas vezes, ele vale mais até do que o aporte financeiro que a gente coloca. E o BR Angels, ele está muito calcado nisso. 80% do nosso tempo a gente aplica no smart das investidas, ou seja, em colocar esse capital intelectual de fato, ajudar com essa rede de relacionamento. Nós temos grupos multifuncionais para isso, e 20% do tempo é em buscar as investidas. Eu considero que a parte do smart é a parte mais valiosa para o empreendedor. Por isso que eu falo para qualquer startup, você está buscando investimento, seleciona bem com quem você vai buscar esse investimento anjo, se é um investimento que você espera esse smart, porque as pessoas que estão nesse grupo é que vão aplicar esse smart, essa mentoria para você. Então, o grupo que você vai escolher é fundamental para saber se ele tem aí uma recíproca interessante, se ele tem aí um valor interessante para retornar para a sua startup e se ele aplica, de fato, esse capital intelectual, esse smart, no dia a dia. Legal, eu acho que essa explicação tem muito a ver, eu li ou escutando agora, eu pensei, puxa, a visão do Orlando é uma visão muito de conselho, né? Você tem uma visão muito de estratégia. E aí eu quero aproveitar um gancho que eu acho que é precioso, né? Hoje a gente está vendo as empresas acompanhando o que está acontecendo e intensificando as suas transformações digitais, a sua transformação digital, mas você faz parte do conselho de empresas que já nasceram completamente high-tech, digital, etc., como essa Hyperloop, né? Para quem não sabe, a Hyperloop é um plano diabólico lá de furar a Terra, fazer um tubo a vácuo e passar um trem em alta velocidade sem atrito do ar, uma coisa futurista, né? E você faz parte do conselho dessa empresa. Mas você também faz parte do conselho, imagino, de empresas, digamos, tradicionais que estão aí e que merecem admiração, minha certamente,
e que estão fazendo transformação digital. Tem muita diferença o clima dos conselhos, assim, de empresas que já nasceram nessa dinâmica e as empresas que vêm de uma longa tradição, mas nem por isso são caretonas ou arcaicas, né? Então, eu queria que você comentasse isso. Deve ser uma oportunidade maravilhosa conviver nesses dois conselhos, né? Sim, Claudio, é uma honra. Você é uma pessoa experiente, aliás, você está fazendo um trabalho fabuloso aí, entrevistando várias pessoas de ponta aqui nesse programa. Queria primeiro te parabenizar aí pelo trabalho que você está fazendo, que é muito fabuloso, obrigado. Você e toda a equipe. Você citou agora algo que assim, é super interessante de ver, né? A Hyperloop é um projeto fabuloso, que mira a sustentabilidade, né? É um projeto completamente verde, esses tubos... falando de uma forma bem popular, nesses tubos onde a gente tem uma cápsula dentro, a vácuo, correndo a 1.200 km por hora, né, e receber energia solar, ou seja, é um projeto que volta energia para a rede, é 100% sustentável, né, é uma patente criada pelo Elon Musk. É um projeto ultra revolucionário, é um projeto que já hoje tem protótipos aí ultra avançados, e eu não tenho dúvida de que é o futuro da mobilidade, que vai ajudar a redesenhar as cidades inteligentes, né? Você está, e eu tenho a honra de estar num conselho desse, você está num conselho desse, é um prazer e é muito legal você discutir, porque você olha para frente, né? Você não tem um legado. Então, como você falou, falar de inovação numa empresa dessa é quase que o dia a dia. O que não significa que é fácil, tá? Também é muito difícil. Porque você tem coisas que você não criou, tem coisas que não é fácil para as pessoas entenderem ou minimamente investirem, porque elas estão super novas, né? Depois que algo se consolidou, é fácil investir, é fácil acertar, mas quando ele não consolidou, ainda parece um sonho. A Hyperloop está exatamente nesse meio do caminho agora, onde ela já não é mais um sonho, é uma realidade, mas está no começo de uma adoção. Agora, pegando as empresas tradicionais, e eu posso citar aqui, estou no conselho da Smart, que é um corporate venture da Solvi, ou vamos pegar o próprio Alpha Collab, né, com o conglomerado Alpha, que são empresas com uma musculatura financeira imensa, empresas aí com muitos anos de vida e que são empresas que estão inovando através dos seus corporate ventures. Você precisa, com certeza, enraizar essa inovação. Eu acho que criar um corporate venture é, sem sombra de dúvida para mim, a pedra fundamental para isso. É o que faz com que a empresa fale, eu estou fazendo inovação aqui dentro. E, principalmente, eu tenho uma porta aberta para as startups. Eu falo isso para todas as empresas. Quantas startups você olha por semana? Quantas startups você olha por mês? Quantos pitches de startup o seu CEO já viu nesse ano, né? Se as respostas são números baixos, muito provavelmente essa empresa não tem um corporate venture. Então, é a porta de entrada, as empresas precisam fazer e discutir inovação nessas empresas com corporate venture se torna um prazer também, porque essas empresas, apesar de elas não serem empresas hoje que estão inovando como uma Hyperloop, elas estão inovando sim nos seus segmentos, e através dos corporate venture elas vão acelerar isso demais, eu não tenho dúvida, e já estão acelerando, tá? Agora, quem não está fazendo isso, está ficando para trás. Tem uma minoria que está fazendo isso hoje, e eu acho que tem muitas empresas que já se ligaram, que têm que buscar, começam agora a se movimentar para essa direção, Claudio. Muito legal, Orlando, porque no fim, se a gente quiser ser simples no que você está falando, é a capacidade de escutar o novo, né? O que é um grande desafio, né, Orlando? Exatamente, e quando você fala que quer escutar o novo, você precisa ter uma porta para isso, né? E as grandes corporações, Cláudio, elas são complexas, porque elas são grandes, né? E elas são corporações que têm uma importância enorme no mercado. Então, essa complexidade não é porque elas gostam de ser complexas, é porque elas são grandes. Eu sempre falo, né? Um unicórnio, uma startup, quando vira um unicórnio, ele se torna um ser complexo também. Não é porque ele era uma startup que ele não se torna. Ele ficou grande, ele virou uma grande corporação. Agora, se você cria um corporate venture, você fala, eu quero escutar as startups, e eu tenho a porta para escutar as startups, ou eu tenho os ouvidos para escutar as startups. Se você não tem isso, às vezes você só quer, mas você não tem o ouvido. Legal. Papo ótimo, a gente vai para o primeiro intervalo. Fique aqui com a gente na Transamérica, sua rádio, onde você estiver.
Colab Trends está de volta aqui na Transamérica. Eu estou conversando com o Orlando Sintra, fundador da BR Angels. Orlando, vamos lá, vamos continuar o nosso papo. Muito legal, Claudio. Olha, obrigado, cara. O primeiro bloco já foi maravilhoso aí. Você falou de como ser conselheiro, a importância do corporate venture. E é uma super bagagem, uma trajetória muito interessante para a gente aqui do Trends. E eu queria começar o segundo bloco exatamente falando sobre sua trajetória. Será que você consegue falar um pouco dos principais tópicos, os pontos principais que fizeram essa sua trajetória? Muita gente que lhe admira e que está lhe ouvindo e lhe conhecendo agora quer saber, porque isso é inspirador para a carreira das pessoas. Pô, Cláudio, obrigado pela pergunta. E assim, quero dizer que primeiro eu admiro muita gente, né? Admiro muita gente e sempre admirei na minha carreira toda. Eu vou tentar resumir de uma forma bem fácil a minha carreira, que assim, é algo que eu sempre confesso que eu procurei trabalhar com muito carinho, né? Ela nunca foi... eu olho a minha carreira como algo que, de fato, eu tentei construir, né? E até hoje busco construir. Então, muita gente me pergunta, como é que foi? Foi por acaso? Não, eu acho que nada é por acaso. Eu comecei a trabalhar com 14 anos, Cláudio, quando a gente ainda podia trabalhar com 14 anos, como office boy. Menos por necessidade e mais porque meus pais acreditavam que isso podia transformar a vida de uma pessoa, o trabalho, né, a responsabilidade. Para quem não me conhece, eu sou de uma cidade chamada Mogi das Cruzes, tenho muito orgulho disso, e eu acho que a minha origem humilde e começar a trabalhar muito cedo me ajudou demais. Eu sempre tive o sonho, vendo os grandes empreendedores, de um dia se tornar presidente de uma empresa multinacional, e eu comecei a estudar. O que eu fiz muito. As pessoas perguntam isso, mas como é que você fez? Como é que você chegou lá? Eu buscava muito conselho, eu buscava muita mentoria, eu descobri muito cedo que às vezes bastava você se interessar, trabalhar duro e buscar com as pessoas certas as respostas, que elas iriam te ajudar. E eu não aceitava não, né? Quando eu levava um não, eu buscava outra pessoa. Se eu achasse um não, ou insistia para ter o sim, ou eu achava a pessoa que ia me dar o sim. Então eu acho que eu sempre fui buscando na minha carreira isso. Então isso moldou a primeira parte da minha carreira, com muita ajuda de muita gente, muito trabalho duro, mas sempre muito suporte, né? Ninguém faz nada sozinho. E estudando, buscando conhecimento, né, de todos os lugares. Uma outra coisa que me ajudou também foi ter uma mentalidade sempre, quando eu entrei numa fase mais madura da minha carreira, de executivo e empreendedor, né? Eu sempre tive na minha cabeça que eu não era um executivo, eu não queria me tornar um executivo, eu queria me tornar um executivo e empreendedor. Eu queria, dentro das empresas que eu estava, também empreender, o que não é fácil. E aí, com isso, eu buscava sempre fazer mais, criar alguma coisa diferente, né, dentro dos limites que aquela empresa me permitia. Eu acho que isso moldou muito o momento que eu estou agora, moldou muito a criação do BR Angels. Então, eu falo isso muito para também executivos, principalmente os mais jovens, né, aqueles que querem se tornar executivos, porque você é um gerente, é um diretor, é um vice-presidente, é um presidente de empresa, você não precisa ser só aquilo, você pode também ser um empreendedor dentro da sua empresa e gerar muito valor para a sua empresa. Então, acho que essa mentalidade do executivo empreendedor, ela é poderosa, tem bastante coisa para aprender aí, e você sai um pouco daquilo que é a sua descrição do trabalho do dia a dia e faz além, né? Além dos seus limites. E, por último, Cláudio, para finalizar, a paixão. Você precisa gostar do que você está fazendo. Então, eu tive uma sorte na minha carreira, que eu, muito jovem, descobri que tecnologia era a minha paixão, eu gostava de inovação, tecnologia, e sempre tive nessa área, sempre busquei conhecimento nessa área, sim, competências de liderança, competências de vendas, etc., mas sempre tecnologia e inovação. Então, acho que essa sorte eu dei muito cedo também, e fui atrás, né? Gostava, tinha inspiração, fui atrás, mas as pessoas experientes, pessoas importantes, pessoas que me ajudaram muito e me ajudam até hoje, essas você precisa manter por perto, e essas você precisa acolher, você precisa trazer com boas energias essas pessoas para o seu lado. Sem essas pessoas, você não é nada, né? E aí, soma a minha família, que sem ela, eu de fato não seria nada, não teria conseguido nada. Então, resumidamente, Cláudio, acho que é isso. Bacana, bacana. Você mora em São Paulo, capital, já há muitos anos, Orlando? Já há vários anos. Mudei de Mogi, meus pais continuam em Mogi, mas tenho um carinho imenso, vou para lá sempre. Então você está no Brasil, em
no maior polo, né? Agora, veja, nessas atividades de tecnologia e empreendedorismo, investimento. Agora, na sua resposta, você falou dessa dupla persona, digamos assim, né? Executivo e empreendedor. Em geral, esses dois papéis estão separados, né? Então, talvez paire sobre nossas cabeças a compreensão de que ou bem você é executivo, ou bem você é empreendedor. Eu acho que aí dá um papo legal, né? O que é que você acha desses dois papéis? Eles são... Porque você disse, olha, eu criei uma carreira em cima dessa temática, nessa união dessas duas personas, né? Um executivo empreendedor, um empreendedor que também faz. Fala aí pra gente, ainda tem o papel do investidor, né? Enfim, eu acho que tem um comentário interessante aí, talvez, né, para ser feito. Sim, sim. Não é simples, né, Cláudio? É fácil você falar executivo, alguma coisa, né? Um executivo empreendedor, mas a realidade da vida de quem é um executivo ou uma executiva conhece bem que você não tem tempo para nada, né? Você está muito focado nos seus resultados, no valor que a sua empresa precisa gerar, nas pessoas que você lidera, e normalmente você não tem tempo para nada. E você tem que ter o tempo para sua família, para sua vida também, né? Mas eu diria que é muito mais uma mentalidade em que você não foca só naquilo que é pedido ou que a empresa quer, mas naquilo que você também acha que pode ser o melhor para a empresa ou o melhor, por que não, para a sociedade, né? Então você começa a empreender, você começa a pensar além dessas fronteiras. Uma das coisas que eu coloco dentro dessa discussão, Cláudio, é o próprio Corporate Venture, né? Hoje, quem é executivo, eu tenho contato com vários executivos e executivas de mercado, no próprio BR Angels, você está lá numa posição de executivo, presidente de uma empresa, você não tem um braço de inovação dentro da empresa, um Corporate Venture. Por que não lançar uma iniciativa de criar um Corporate Venture? Por que não? Porque uma empresa americana e a matriz não tem isso. E daí? Por que eu não posso pensar em empreender, em de repente criar um Corporate Venture e no Brasil ou na América Latina iniciar com isso, né? Eu tive várias fases da minha carreira em que algo que eu fiz no Brasil ou na América Latina virou um padrão mundial. Então isso é possível, né? Às vezes a gente fala, não, mas poxa, o Brasil não vai conseguir, a gente é muito pequeno na América Latina. Não tem dessa, você consegue. Então quando eu digo que a mentalidade do executivo empreendedor é poderosa, é nesse sentido, é de sair da caixa, é de pensar fora, é de fato empreender, é de melhorar. Agora, importante, não se pode tirar o foco das metas, né? Você não pode ir só para o lado empreendedor e deixar de ser executivo, que isso também é nocivo. E aí você não está fazendo aquilo que você foi contratado. Então, você tem que fazer bem o seu trabalho e, além disso, procurar empreender no seu trabalho. Quando eu falo empreender, Cláudio, para finalizar, está o investimento também, por que não? Hoje, vários dos executivos que estão no BR Angels, ou são ex-executivos, ou trabalhando ou não, né, estando ou não na ativa numa posição executiva, eles também são investidores anjo, né? Então, é um papel duplo. Esse é o lado empreendedor, às vezes, do executivo. Ser um investidor anjo pode ser, sim, o seu lado empreendedor. Muito legal. Agora, vamos prestar contas aqui, é o nome do nosso programa, né? Trends, tendências. Qual é a sua visão de futuro? Para, talvez aí, botar no centro da sua visão de futuro, Corporate Venture. Como é que você enxerga e quais serão os próximos passos na sua bola de cristal aí, Orlando? Longe de conhecer, né, ou acertar, ou ter a arrogância de querer acertar o futuro, Cláudio, mas assim, conhecendo um pouco do mercado, né, ouvindo pessoas muito mais inteligentes do que ouvindo pessoas que vêm aqui no seu programa, que são brilhantes, eu acho que quando a gente fala de corporate venture, de inovação, venture builder e o mercado corporativo, e aí eu vou falar de Brasil, tá? Com uma perninha para a América Latina, mas focando muito em Brasil, eu acho que a gente está num momento único, né? Infelizmente, a gente está passando por um momento triste da humanidade com a pandemia, ninguém pode negar, a gente não pode esquecer disso. Eu tenho certeza absoluta que a gente vai sobreviver, vai passar desse momento, não vai ser fácil, mas a gente vai passar sim desse momento. A gente vai aprender a conviver e vamos ter vacinas, ter maneiras melhores de conviver com essa doença. Tirando tudo isso de lado, tem uma coisa aí que potencializou demais, que é a inovação. E eu acho que as grandes corporações acordaram
nos últimos anos de que, de fato, elas precisam se aproximar demais da inovação, até como um método de sobrevivência para algumas delas. E as startups são organismos que se alimentam de inovação e produzem inovação, né? As startups, elas quase que geram isso para o ecossistema diariamente. O Corporate Venture é a única maneira que eu vejo das grandes empresas, de fato, de conseguirem fazer isso de uma forma organizada e que gere valor no longo prazo. Então eu vejo como futuro uma crescente nesses Corporate Ventures, eu vejo eventualmente uma clusterização de empresas, ou seja, várias empresas do mesmo segmento criando seus Corporate Ventures, em algum momento esses Corporate Ventures criando um grande Corporate Venture, um grande hub, tá, do segmento, em que essas empresas podem se unir para juntas inovarem, investirem em empresas ou acelerarem empresas, e eu vejo isso potencializando demais o ambiente das startups, ou seja, trazendo não só dinheiro, mas um capital dessas empresas, dessas corporações, um capital de trabalho, um capital de contratação dessas startups, o que vai acelerar demais o crescimento das startups. Imagina que uma startup, quando ela está tracionando, o que ela mais quer é arrumar uma grande empresa que contrate o serviço dela por longo prazo e cresça os seus volumes. Os Corporate Ventures podem fazer isso acontecer. Então, eu vejo um crescimento do Corporate Venture individual e depois na segmentação, pegando aí varejo, pegando bens de consumo, indústrias, esses Corporate Ventures se juntando. E por que não virando empresas por si só, tá? Eu acho que isso pode acontecer sim, e quem sabe abrindo capital em bolsa e etc. Isso não vai ser agora, isso é uma tendência aí para anos, mas eu acho que pode acontecer sim, e vai ser bem interessante ver isso, Claudio. Orlando, você está me fazendo viajar aqui em muitas coisas, né? Por exemplo, a incorporação na cultura brasileira, do hábito das pessoas comuns, né? Os cidadãos, os pagantes de impostos, pouparem, ou melhor, não mais pouparem, investirem, né? Então, parece uma coisa trivial, mas não é, né? Quer dizer, o indivíduo, o cidadão comum que está ali preocupado com a conta do supermercado, as contas a pagar, entender que vai pegar aquela reservinha que ele fez e apostar em algo futuro. Isso é uma mudança cultural fantástica, né? Outra coisa que você está me inspirando, né? Eu estou aqui usando o que você está me inspirando, é a ideia de colaboração. Também é um aprendizado para nós brasileiros, né? Empresários trabalharem em conjunto, investidores apostarem em crowdfunding e crowdsourcing, né? Enfim, deve ter um nome aí, crowd investment, não sei como é que se chama isso. Existe o crowdfunding, né? Já bem sedimentado, o crowdfunding. Eu queria lhe convidar para uma reflexão, talvez aqui talvez para a gente encerrar, mais filosófica, né? Como é que você vê exatamente essa introjeção da aposta, né, no crescimento econômico, né, no capital, né, do país, no mercado, e, ao mesmo tempo, a introjeção, a assimilação da ideia de que colaborando é melhor, em conjunto é melhor, mas tem risco, né? Então, essas duas coisas, risco e colaboração, acho que seriam duas boas inspirações para você, para os nossos, que vem de você, para os nossos ouvintes. Não, excelente, Claudio. O que você trouxe assim, é mais para a realidade. Eu acho que o Brasil vem vivendo nos últimos anos redução de taxa de juros, né, busca por investimentos com um pouco mais de risco. Isso vem acontecendo, isso vem fomentando, sem sombra de dúvidas, pessoas olhando muito mais a bolsa de valores, também, por que não, venture capital, né? Eu acho que a primeira coisa que é importante dizer é o seguinte: venture capital, investimento anjo, investimento em startups, é muito bonito a gente às vezes ouvir dizer, é muito bonito às vezes ver o caso do unicórnio, né, de o amigo que alguém investiu e ganhou muito dinheiro, mas, pessoal, é um investimento de risco, é alto risco, você precisa conhecer o que você está fazendo, e mesmo conhecendo, o risco é alto, e é a longo prazo. Então, para todos os ouvintes que estão aqui com a gente, entenda, se você não conhece
ou se você está entrando, tem curiosidade, busque um grupo de investimento anjo, busque uma associação, não precisa ser o BR Angel, se quiser, está super aberto a conhecer, mas pode ser qualquer um, tem várias associações super legais de investimento anjo, mas entenda, faça em grupo, nunca vá sozinho, nunca pense em fazer isso sozinho, porque é um investimento de risco, tá? Então, dito isso, eu acho que tem sim uma crescente, né? O crowdfunding, como você falou, tende a popularizar. Hoje, você pode fazer um investimento anjo com 5 mil reais, né? Se você quiser fazer um ticket muito baixo, e 5 mil reais não é um ticket muito baixo para muita gente, mas você não precisa ter 20 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais, com 5 mil reais você consegue fazer um investimento e ter um pedacinho de uma startup. Vai popularizar mais ainda, eu não tenho dúvida. Existe uma discussão grande também de abertura de mercado secundário, etc. Agora, precisa ter muita educação, Cláudio, isso que é importante. Eu acho que cada vez mais todos nós precisamos, à medida que isso cresce, ter educação do que eu estou investindo, onde eu estou investindo, qual que é o risco, né? Investimento anjo é uma forma de investir, fundo é outra forma, crowdfunding é outra forma, mercado de ações é outra forma. Então, a educação, para mim, é fundamental para que as pessoas saibam no que elas estão investindo, quais são os riscos, e eventualmente elas topem, né, esse risco versus a recompensa que isso pode gerar no futuro. Excelente. Rolando, muito obrigado. Por mim, eu continuava esse papo aqui por mais umas 2 horas. Uma delícia te ouvir, cara. Você tem informações maravilhosas. Um grande abraço aqui de toda a nossa equipe aqui de comunicação do Alfa. Cláudio, eu queria parabenizar de novo você, a sua equipe, o Alfa Collab pela iniciativa. Eu acho que é maravilhoso o que vocês estão fazendo e parabéns aí por fomentar o empreendedorismo brasileiro. Parabéns, obrigado aí pelo convite, foi uma delícia estar com vocês aqui. Chega o final, mais um papo aqui incrível, aqui no Collab Trends. Hoje eu conversei com o Orlando Sintra, que é o fundador da BR Angels. Fique com a gente nos nossos canais, no YouTube, no Spotify, se inscreva, ative o sininho e continue com a programação aqui na Transamérica. Até o próximo Trends!